estamos no ar com Gente Negócios. Mais uma noite com você para a gente compartilhar conhecimento, trocar informação, dividir cases de sucesso no mercado e muito mais. Nos últimos dias a gente tem debatido muito a medicina, né? Os avanços, tecnologia, mercados novos na medicina, muita coisa que precisa ser transformada, muita coisa que precisa ser dividida. E a gente tem falado muito aqui e mostrado médicos que têm feito uma revolução no país. É um staff novo, jovens médicos ou médicos já conceituados no mercado, com uma visão global inovadora da medicina, como depois da pandemia a medicina pode ser um fortíssimo aliado para transformar histórias às vezes difíceis. A pandemia deixou para a gente aí um legado preocupante, mas ao mesmo tempo muitas interrogações e também muitos alertas. Nós temos gatilhos aí importantes que foram, né, acionados com a pandemia. E aí, como eu falei, esse staff de médicos no Brasil e no mundo tem chamado a atenção para como o ser humano hoje pode transformar a medicina de uma forma a estar perto, estar junto das ações que os médicos propõem para ter uma qualidade de vida adequada. Hoje nós temos um convidado muitíssimo especial. Ele topou bater papo comigo, ele está falando comigo direto de São Paulo, parou um pouquinho nessa agenda lotada para conversar com a Virgínia Fábio. Eu estou muito feliz com essa entrevista de hoje. Ele é formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, com residência médica em clínica e endocrinologia nos hospitais das clínicas de São Paulo, no Hospital das Clínicas de São Paulo. Concluiu doutorado em endocrinologia pela Faculdade de Medicina da USP. Gente, o currículo dele é um negócio, é extensíssimo, tá bom? Ele é membro da Sociedade Americana Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e da Associação Brasileira de Estudos sobre Obesidade. Nossa Senhora, eu vou continuar, mas olha, são 2 dias de currículo, hein? Possui certificação em medicina da mente, corpo também, uma certificação internacional. Ele foi estudar já várias vezes fora do Brasil para aprimorar conhecimento. Ele está aí à frente de clínicas médicas próprias e também ele faz parte do corpo clínico do Hospital Albert Einstein, que é uma referência internacional. E também no Einstein, ele é coordenador do Núcleo de Bem-Estar e Terapias Integrativas. Esqueci alguma coisa, doutor Filipe Pedrinola, prazer recebê-lo no Gente Negócios. Que prazer estar aqui com vocês, Virginia. Obrigado pelo convite. E não, tá bom de currículo, é isso aí mesmo, é só isso. Olha só, doutor Filipe, eu conversava nos bastidores com o doutor Filipe, porque o Gente Negócio é bate-papo, todo mundo sabe, quem me acompanha nesses 25 anos sabe que eu gosto de me aprofundar também no dia a dia dos meus entrevistados, né, nos bastidores. E aqui, antes de começar, o doutor Filipe, a minha família inteira agora é ouvindo tudo que o senhor fala, a mamãe com 80 praticamente, assistiu a entrevista do Dr. Filipe na CNN e falou: ai, meu Deus do céu, que conteúdo fantástico. E aí eu falei: gente, será que o Dr. Filipe vai topar bater papo comigo? Não sei, acho difícil, mas vou tentar. E aí o Dr. Filipe topou, fiquei muito feliz, porque, Dr. Filipe, eu tenho me preocupado muito quando eu converso com empresários, empreendedores essas décadas, né, já de trabalho. Muitos estão com esgotamento, com mentes cansadas, e o senhor colocou a endocrinologia nos últimos anos em favor, né, do bem-estar e da saúde das pessoas de uma forma integral. O que o senhor poderia dizer para começar a nossa entrevista, para as pessoas que estão acompanhando, para a gente começar assim, generalizando os temas, qual é o primeiro passo para quem está hoje ainda vivendo sob pressão, estresse e essa vida que a pandemia, vamos dizer assim, em algum momento ela cessou e as pessoas não souberam como retornar a uma rotina ideal? Sem dúvida, né? O estresse realmente ele é muito incidente no nosso meio e, se for pensar, mais de 50% das consultas médicas hoje tem a ver com o estresse, quer dizer, algum problema que está relacionado ao estresse. E o estresse ele é um termo que é emprestado da física, né? Que significa, na verdade, é um termo da física, quando você está entortando, por exemplo, uma barra de ferro, ela vai segurar, vai aguentar até um certo momento, depois ela se rompe. Ou seja, é uma tensão colocada sobre um corpo físico. Então, isso foi emprestado pela medicina e funciona da mesma forma com a gente. É uma tensão, é uma demanda, ou várias demandas, sejam elas psicológicas ou também do mundo real, preocupação com trabalho, dinheiro, relacionamento, família, doença, tudo isso que acaba criando uma demanda muito grande. E isso
estimula o nosso cérebro, e o nosso cérebro acaba, então, estimulando, por consequência, uma glândula na base do nosso cérebro chamada de hipófise. E essa hipófise, quando ela é estimulada por todos esses pensamentos, essas preocupações, ela vai, então, liberar um hormôniozinho chamado ACTH, que vai lá na nossa glândula suprarrenal, que fica em cima dos rins. É como se fosse um chapéuzinho em cima dos rins, e estimula essa glândula a produzir os hormônios do estresse, que são principalmente a adrenalina e o cortisol. E então esses hormônios, assim, a curto prazo, eles são benéficos, porque ajuda a pessoa a ficar mais alerta, melhora a performance, mas o estresse ele foi feito para ser agudo e não crônico. E quando ele se torna crônico, como nos dias de hoje, a gente sabe que o Brasil é líder de incidência de estresse no mundo, já ultrapassou até os Estados Unidos e o Japão. Então, na verdade, ele se torna crônico e se torna tóxico, né? Porque esses hormônios, principalmente o cortisol, ele vai, então, diminuir o sistema imunológico, né? Os nossos glóbulos brancos, porque a gente sabe que o cortisol, a cortisona, são imunossupressores. Então, essa pessoa começa, de repente, a ter herpes, candidíase, infecções oportunistas, resfriado, gripe. E, ao mesmo tempo, esse hormônio em excesso ele vai agir no nosso cérebro, numa regiãozinha lá que existe, chamada hipocampo. E o hipocampo é o centro da memória recente. Então, tudo que acontece hoje, por exemplo, nosso papo aqui, vai para esse hipocampo, como se fosse um caderno de notas. E aí, depois, à noite, se a gente dormir bem, né? Porque a gente sabe também que o estresse atrapalha o sono, e se for dormir bem, aí essas lembranças, essas memórias vão para o córtex cerebral, se fixam e a gente lembra, né? Então, é muito comum as pessoas com estresse falarem isso para a gente. Puxa, eu estou super esquecido, não sei onde eu coloquei minha carteira, minha chave, e começa a pensar, será que eu estou com Alzheimer, né? E, na verdade, isso é estresse crônico. E, ao mesmo tempo, esse hormônio cortisol, ele acaba hiperestimulando uma outra região do cérebro chamada corpo amidaloide, ou amígdala cerebral, que é verdade, a gente tem uma amígdala no cérebro, né? Que não tem nada a ver com aquela amígdala da garganta, é um centro neurológico. Estou descobrindo agora, essa eu não sabia. E a amígdala é o centro do medo, da raiva e da preocupação. E essa amígdala cresce, né? Quando a gente está com esse estresse crônico, e ela, pior ainda, que ela manda neurônios para aquele hipocampo, que piora ainda mais. Então, a pessoa começa a ter problema de memória, reagir mal aos fatos da vida, né? Então, esse estresse crônico tem todo esse mecanismo de ação e começa no cérebro, no hipotálamo. Então, tem esse eixo chamado hipotálamo, hipófise, glândula suprarrenal, e todos esses hormônios estão envolvidos nisso, né, para o controle do nosso bem-estar. E, além disso, também, esse cortisol, ele age no intestino, né, tem um impacto muito grande no intestino, coisa que a gente não sabia até um tempo atrás, e podendo levar a uma situação chamada disbiose. A disbiose é um desequilíbrio da nossa flora intestinal, que hoje em dia se chama de microbiota, né? Que são esses trilhões, e são trilhões mesmo, de bactérias, fungos, protozoários, vírus que habitam principalmente o nosso tubo digestivo, né? E a gente acredita aí que tenha por volta de 100 trilhões de bactérias, o que equivale mais ou menos a 1,5 kg, o peso do cérebro, né? Então, existe uma interação muito grande e começou a se perceber que o nível de estresse crônico alterava essa microbiota intestinal, fazendo que o intestino se tornasse mais permeável. Então, esse intestino permeável, ele acaba deixando aí entrar moléculas, substâncias que não são boas para a gente e estimulam o nosso sistema imunológico. Então, isso acaba levando uma inflamação de baixo grau, que chama, e aumenta o risco de doenças como, por exemplo, o diabetes, a hipertensão, infarto, AVC, câncer. Então, a gente vê que está tudo ligado, né? Olha tudo isso que o estresse crônico pode causar no nosso corpo. Doutor Filipe, aí como o Gente Negócio, a gente abrange a curiosidade do nosso público com a questão do investimento em saúde.
É possível alguém, sem tantos recursos, fazer o que o senhor chama dessa medicina preditiva, uma medicina de prevenção, uma medicina bem feita, alguém que, por exemplo, mora numa cidade menor, não está perto de grandes centros médicos, ou mora numa fazenda no interior, enfim. Queria ver como o senhor poderia analisar isso, tendo em vista que, às vezes, a pessoa não sabe que pode cuidar bem com poucos recursos, não é verdade? É verdade. Como você falou, a medicina integrativa, ela vem crescendo muito nos principais centros de saúde do mundo. Se a gente for ver centros americanos, por exemplo, focados em câncer, a medicina integrativa é muito praticada. E ela é uma medicina barata, né? Que é uma medicina de estilo de vida também, que a gente pode chamar. Ela une conceitos da medicina complementar com a medicina tradicional. E isso, essa união, a gente chama de medicina integrativa, que não tem nada a ver com medicina alternativa. Porque a gente fala alternativa é uma coisa ou outra, né? Ah, é. E esse tipo de medicina de estilo de vida, ela foca basicamente nos pilares do bem-estar. Esses Sim. pilares do bem-estar, se a gente for pensar, o primeiro deles é atividade física, movimento. Então, não precisa ter uma academia altamente equipada, é só fazer 150 minutos por semana de qualquer tipo de atividade física, que é de graça, né? E isso, pela OMS, já mostra que a pessoa sai do sedentarismo. Certo, vamos Acima embora. disso, claro, e Só um melhor minuto. ainda, Só um minuto. Quantos minutos por semana? 150. 150 minutos por semana. Vamos lá, gente. Olha, registrando aí a dica do doutor Filipe. Desculpa interromper, pode continuar. Imagina, meia horinha por dia, né? Claro que Sim, se fizer uma hora, dá para fazer menos melhor. dias, né? E eu sempre brinco que falo assim, se você não gosta de atividade física, vai sem gostar mesmo, porque não tem jeito, né? Tem que fazer. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é a alimentação, é aquilo que a gente coloca no prato para comer e também aquilo que a gente bebe. Então, a boa escolha alimentar é fundamental. E a gente sabe que a dieta, essa dieta ocidental, ela é muito rica em alimentos ultraprocessados e que tem muitos componentes ali que o nosso organismo não reconhece, como estabilizantes, conservantes, edulcorantes, vários antes, né, espessantes, realçadores de sabor. E tudo isso faz mal para a gente, faz mal para a nossa microbiota intestinal. Então, esses alimentos altamente processados, assim como alimentos muito ricos em açúcar e gorduras saturadas. Então, isso, se a gente souber ter uma alimentação que seja baseada, por exemplo, na dieta mediterrânea, que é o melhor exemplo de dieta que a gente tem na história da humanidade, é uma dieta anti-inflamatória, porque a gente envelhece porque inflama. E as doenças surgem por causa dessa inflamação, como a gente estava falando o exemplo do intestino, né? E agora, o terceiro pilar. Ah, desculpa, falando no segundo pilar, ainda tem o álcool, né? Que as pessoas aumentaram muito a ingestão de álcool na pandemia. E o álcool, ele, como eu diria Paracelso, um dos pais da medicina, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Então, as pessoas estão exagerando e o álcool, ele causa prejuízo, seja na nossa microbiota intestinal, como no nosso fígado, e ele engorda, né? Porque o álcool tem 7 calorias por grama e o açúcar tem 4. Então, se a gente for pensar, o álcool engorda quase que o dobro do que o açúcar. E não parece, né? Então, porque as pessoas pensam, porque é líquido, né? Mas aquilo tem muita caloria também. Agora, passando para o nosso terceiro pilar, aí seria o emocional, né? De que forma cada um gerencia suas emoções, né? Então, isso é muito importante. Porque o problema não está só nos problemas, mas está principalmente na maneira como nós reagimos ao problema, né? E nesse sentido, dentro por exemplo, da terapia cognitiva, comportamental, todos nós temos o que se chama de distorções cognitivas. Ou seja, eu brinco que são as minhocas da cabeça, né? Então, essas distorções, que são aproximadamente 18, só para citar duas, uma delas é a amplificação. Então, por exemplo, a gente tem um problema que ele é desse tamanho, mas na nossa cabeça ele vai ficando cada vez maior. E essa amplificação ou catastrofização acaba levando a pensamentos automáticos negativos, né? O pensamento automático negativo vai, de novo, estimular aquela alça do estresse crônico, produzir mais adrenalina, mais cortisol. Uma outra distorção, prometi duas, né? Também muito comum, é tipo futurização. Então, é aquela história do será que isso vai acontecer? Mas e se o contrato não fechar? Mas e se a pessoa não ligar?
Então fica nessa coisa de viver no futuro, e a gente sabe que futuro não existe, né? Passado também não existe mais. A única coisa que existe é o presente. E talvez por isso ele tenha esse nome, né? É um presente para nós. Mas a gente tem muita dificuldade de viver o presente, porque os pensamentos levam continuamente a gente para o futuro ou para o passado. Então, isso acaba causando um verdadeiro turbilhão na cabeça das pessoas e muitas vezes impede que tenham um bom sono, né? Então, esse é um outro pilar muito importante, que é o descanso, né? E aí tem pessoas que perguntam, mas quanto que é bom dormir? Eu durmo 6 horas, eu durmo 8 horas, quanto que é bom? Na verdade, a gente sabe que o sono ele tem 4 fases, que vai desde a fase mais superficial até a fase mais profunda, que é o tal do sono REM, que os olhos vão para lá e para cá. Então, essas 4 fases, elas demoram mais ou menos 90 minutos. A gente precisa de 5 dessas fases, pelo menos, durante o sono, para recompor a nossa bioquímica cerebral. Então, 5 vezes 90 vai dar mais ou menos 7 horas e meia, né? E é por isso que as nossas mães, avós falam, tem que dormir 7, 8 horas por noite. E, de forma geral, é isso mesmo, é verdade. Tem pessoas que dormem menos e ficam bem, tem pessoas que precisam dormir mais. Mas acho que a melhor forma, do ponto de vista prático, é perguntar para a pessoa, você acorda bem? O seu sono é reparador? Se você acorda bem, quer dizer que aquele número de horas para você é suficiente. Um último pilar seria a nossa espiritualidade, né? Que não tem a ver necessariamente com algum tipo de religião ou crença específicos, mas sim com a nossa conexão, com a conexão que a gente tem conosco, com as pessoas que nos rodeiam, família, amigos, com o mundo. Na verdade, é o sentido e o propósito da vida, né? Então, isso que a gente chama aí de espiritualidade. Então, esses 4 pilares, eles basicamente, eles são de graça, né? Então, as pessoas podem praticar isso no dia a dia. É claro que não é fácil, mas ter essa consciência, viver de forma consciente, plena. É por isso que algumas práticas que são antigas, se a gente pegar da medicina tradicional chinesa, indiana, tibetana, a gente vê, por exemplo, a prática da meditação ou da yoga, né? E a meditação é uma forma da gente controlar a nossa respiração e o nosso foco. E isso ajuda demais. Ajuda a diminuir o estresse, ajuda a dormir melhor. E aí a pessoa fala assim, mas eu não consigo meditar. Não, todo mundo consegue meditar. É só praticar, é só começar. Tem vários tipos de meditação. Mas, basicamente, a meditação focada na respiração é muito fácil de fazer. E a gente pode até brincar aqui de um exercício respiratório. Olha, inspira contando até 5, aí para contando até 2, 3 e depois solta contando até 5 de novo. Então, só o fato de inspirar, segurar um pouquinho e expirar, fazendo essa contagem cerebral, isso ajuda muito a equilibrar o nosso sistema nervoso chamado de autônomo. Que aí tem lá, a gente for lembrar lá da escola, o simpático, o parasimpático, né? O simpático produz adrenalina que acelera e o parasimpático produz acetilcolina que acalma. Então, o equilíbrio a gente consegue ter muito apenas com a respiração. E a respiração está com a gente o tempo inteiro. É uma ponte entre o meio externo e o meio interno. Então, a gente consegue, a partir daí, a gente, se for ver, todo mundo desaprendeu a respirar, né? Então, as pessoas respiram de uma forma superficial, só torácica, que a gente chama, e não uma respiração profunda diafragmática. Então, se a gente quiser aprender de novo a respirar, é só olhar uma criança dormindo, que a barriguinha dela sobe e desce, sobe e desce. Essa é uma respiração diafragmática profunda que acaba estimulando esse nosso sistema nervoso do bem parasimpático, que ajuda vamos dizer assim, a gerenciar o nível de estresse. Nossa Senhora, ele é uma aula viva. Gente, doutor Felipe, é o seguinte, a gente vai para aquela paradinha que o senhor topou para o intervalo comercial, a gente volta já já, né? E no próximo bloco eu queria saber se a gente poderia conversar sobre, o senhor falou do sono, me veio aqui a questão que é muito debatida hoje, e o senhor eu tenho certeza que pode falar desse assunto de forma muito contundente, que são as terapias com canabidiol, é um assunto ainda que tem muito estigma no Brasil, e eu gostaria de falar com o senhor no próximo bloco sobre isso, sobre terapia hormonal e menopausa, que eu lembro que o senhor citou aí numa resposta, tá? E a pergunta que o doutor Felipe vai responder no próximo bloco, olha só, gente, a gente pode criar saúde? Não vamos dizer agora, tá certo? No próximo bloco, já a gente volta. Nosso assunto agora é saúde. Drogarias Ferreira, para você.
São quase 2 décadas de credibilidade no setor farmacêutico, uma das redes de farmácias mais queridas do Piauí. No Dirceu, Porto Alegre, Parque Piauí e Morada do Sol, tem Drogarias Ferreira. Nas Drogarias Ferreira tem os melhores preços da capital do Piauí. E todo sábado tem promoção de fraldas infantis e também adulto. Nas Drogarias Ferreira, também o programa Vale Mais Saúde, que é sucesso, onde o seu medicamento de uso contínuo sai com desconto de mais de 40%. Ótimo, né? E na compra de medicamentos de uso contínuo, genérico, leve 3 e pague 2. A Drogarias Ferreira tem no seu DNA a afetividade pelo consumidor. Atendimento ao cliente bem primoroso. Lá, cliente não é só mais um número. A farmácia de bairro que preza por receber famílias de consumidores amigos. O que é prioridade para você? Na Drogarias Ferreira, a prioridade é o cuidado com a sua saúde. O carinho, a atenção e o zelo em cada atendimento são a marca registrada. Com mais de 17 anos de história, as Drogarias Ferreira já fazem parte da vida dos teresinenses. Conheça as unidades localizadas no Dirceu, Porto Alegre, Parque Piauí e a mais nova, na Morada do Sol. Drogarias Ferreira, zelando pela sua saúde. Nossa mensagem agora é da R3R, tudo em um só lugar. A imobiliária R3R realiza durante os dias 20 e 24 de maio o mega feirão de imóveis do Shopping Rio Poti. É a oportunidade de construtoras, fornecedores e clientes fazerem bons negócios. São 5 dias imperdíveis, gente, com condições jamais vistas e para ajudar na realização, claro, do sonho da casa própria de tanta gente, né? O mega feirão de imóveis é uma superestrutura com 28 estandes esperando por você, que é uma marca no mercado. Clientes exclusivos fazendo negócios especiais. Informações 3122-8000. Chegou o maior evento imobiliário do Piauí, com imóveis para todos os públicos. Ninguém vai ficar de fora. Vem aí o Mega Feirão de Imóveis do dia 20 a 24 de maio no Shopping Rio Poti. Espero por você. Olha, e você que vive sofrendo com muitas dores, você já sabe, Traumaflan é a solução. E a gente está sempre falando de saúde no Gente Negócios, então chegou o momento. Traumaflan. Traumaflan ajuda a melhorar o sintoma de travamento, contusões, dificuldades de locomoção. Traumaflan contribui para uma vida mais saudável, sem aqueles incômodos nas costas. Traumaflan ajuda a melhorar a circulação nas pernas, pois tem uma fórmula com castanha da Índia. Olha só, Traumaflan ajuda a aliviar os sintomas provocados pelo cansaço nas pernas, tirando aquele peso que incomoda várias vezes ao dia. Você sabe como é que é isso, né? Traumaflan é o seu aliado para contusões, tensão muscular, torcicolo. Incomoda muito, né, gente? Traumaflan é só massagear o local do incômodo. É o fim do ai. Health do Brasil, excelência em saúde. Traumaflan. Tem gente que gosta de viver com aquele nas costas, torcicolo, tendinite, aquela falta de circulação. Traumaflan veio para acabar com esses vilões. Traumaflan tira toda aquela Traumaflan, o alívio para o dia a dia. Mensagem para você agora que quer evitar dores e incômodos? Arthrodex. Nosso assunto agora é saúde. Para ajudar a eliminar o incômodo nas costas, Arthrodex Trate M vai ajudar você que vive sentindo aí artrite, artrose, não sabe o que usar? A Arthrodex Trate M vai ajudar a solucionar. A Arthrodex Trate M é o primeiro colágeno com condroitina e é o primeiro no Brasil. Arthrodex Trate M atua em duplação. Ele ajuda a melhorar os incômodos do pescoço, olha só, do ombro, pulso, dedos e ajuda a proteger todas as suas articulações. A Arthrodex Trate M possui um composto mais completo com colágeno tipo 2, MSM, vitamina D e vitamina K também, tá? A Arthrodex Trate M é sua solução com o maior índice de regeneração das cartilagens do corpo humano. Importante, né? A Arthrodex Trate M contribui também para a sua vida tornar-se mais saudável. E assim, né? Com o movimento que é o que a gente quer. A Arthrodex Trate M é o especialista das articulações. A Arthrodex Trate M, flexibilidade para qualquer idade. Health do Brasil, excelência em saúde.
Aqui em casa, acabou esse problema de ficar travado. Quase enferrujado. O efeito dos analgésicos não duram muito tempo e você não sabe mais o que fazer para eliminar os incômodos nas costas, como a artrite e a artrose. Arthrodex Trat-Me é o primeiro colágeno com condroitina que atua em dupla ação. Não apenas alivia os incômodos, mas é seu aliado diário para as articulações. Arthrodex Trat-Me, flexibilidade para qualquer idade.